especial como hoje, é muito importante que a gente reflita bastante sobre tudo o que aconteceu no ano que está acabando. Por isso, doutor Eduardo não poderia ficar de fora dessa festa, ele está aqui com a gente hoje. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Mais Como um estamos dia, nesse né? dia? Mais um ano. Pois é. E aí, um momento de reflexão também, né, doutor Eduardo? É importante a gente pensar em tudo que aconteceu de bom e de ruim também, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que no final do ano nós temos que fazer um balanço, né? Balanço de tudo, não só o balanço da vida, das nossas vidas, mas sobretudo do que acontece, né? Do que acontece no Brasil, do que acontece no mundo. Então eu acho que é importante sempre você ter esse momento de reflexão, como você bem colocou. É verdade. E dois momentos muito importantes, eu acho que marcaram a história do nosso país. 2013 foi um ano muito emblemático, muita coisa aconteceu. O doutor Eduardo esteve aqui com a gente quase todas as terças-feiras, algumas quintas-feiras também, né? Teve bastante participação, inclusive, para falar sobre esses assuntos que foram de grande relevância e que, na minha opinião, vão ficar na história do nosso país. Um deles é o mensalão, né? A gente pode terminar o ano, eu acredito que de uma forma positiva. Começamos finalmente a punir corruptos no nosso país, né, doutor Eduardo? Eu acho que esse julgamento, ele marcou um momento que todos os brasileiros esperavam. Ou seja, primeiro a condenação dos corruptos, das pessoas que se envolveram num grande esquema de corrupção na República, e com certeza os brasileiros esperavam esse momento, né? O momento do julgamento. Isso aconteceu depois de 4 meses e pouco, 50 e poucas sessões do Supremo Tribunal Federal, chegamos a um resultado de das condenações daqueles que efetivamente praticaram aqueles ilícitos contra toda uma nação, né, sobretudo. Então esse momento foi um momento marcante, um momento importante, e obviamente agora no final, quando as decretações, as prisões começaram a se efetivar, a se concretizar. Esse foi um outro momento também muito positivo para o país, para todos os brasileiros, que é justamente deixar essa questão de impunidade de lado, como sempre falamos, e começar a se fazer justiça, ou seja, colocar na cadeia quem efetivamente comete crime contra toda uma sociedade. Então isso foi um ponto muito positivo. É óbvio que frustrou alguns brasileiros, porque mais pessoas deveriam ter sido presas. Entretanto, eu acho que isso é o início de passar um país a limpo, né? Eu acho que é um momento importante. 2014 nós temos vários fatos políticos importantes que vão acontecer, não só a questão da Copa, mas nós vamos ter também as eleições, eleições para senador, eleições para presidente da República, senador, deputado, governadores, deputados estaduais. Então eu acho que é um momento também importante para toda a sociedade brasileira, que vai ser um momento onde você vai poder depositar, né, o seu voto, e qual vai ser e quem você vai depositar, o que nós esperamos para os próximos candidatos, sobretudo para aqueles que serão eleitos. Então eu acho que vai ser um ano muito importante, o ano de 2014. Vamos fazer aí um cronograma para as pessoas entenderem, relembrarem também. Afinal de contas, a gente fala sobre esse assunto já há tanto tempo, né, que muitas pessoas ouvem falar do mensalão, mas pode ser que já nem lembre mais como é que tudo começou. Foi em 2005, né, quando o Roberto Jefferson resolveu jogar tudo no ventilador, né, a gente pode dizer assim, e respingou para todo lado, na verdade, porque muitas pessoas, a casa caiu literalmente para muita gente, né, mas só que o processo mesmo, ele demorou para começar a ser julgado, para começar a ser analisado, da data da denúncia até quando o processo realmente começou a ser analisado, foram se passando anos, né? O grande problema de um processo como esse, complexo como esse, que envolve autoridades, ministros, envolvia todas as pessoas da República, sobretudo, é óbvio que tem todas as cautelas a serem tomadas. E eu acho que o procurador da República, na época, ele teve essa cautela, conduziu o processo, né, foi investigando, foi envolvendo todas as forças, né, ou seja, as investigações, para que efetivamente pudesse chegar a um resultado. Porque não adianta simplesmente você processar uma pessoa sem você ter as provas existentes. Então chegou a esse julgamento em função de todo o trabalho que foi feito pelos procuradores da República, e acabou chegando à condenação na mão do procurador Gurgel, que chegou a um resultado positivo, né? E no começo os advogados de defesa, é claro, tentaram de todas as formas que
que esses réus fossem julgados em cortes mais baixas, né? Para que isso não fosse para a instância máxima, né? Para que não tivesse essa repercussão, né, em nível nacional como teve, né, doutor? Na verdade, foi uma estratégia de defesa que ela foi, obviamente, foi derrotada no Supremo por uma única razão, porque, na verdade, as pessoas envolvidas no processo eram pessoas de primeiro escalão do governo federal e, obviamente, só poderia ser julgado esse processo no Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, essa estratégia foi, né, ela acabou sendo derrotada. Uhum. E você acredita, então, que o mensalão, ele está abrindo aí uma porta bem grande para que o brasileiro consiga ver realmente a justiça sendo feita em outras instâncias também, em outros escândalos, os quais a gente, inclusive, já comentou aqui, relacionado a outros partidos também? Você acredita que o mensalão abriu esse precedente? Eu acho que o mensalão, ele tirou o povo brasileiro da inércia, né? Eu acho que não chegou ainda um processo de conscientização. Por quê? Porque nós percebemos que as corrupções, elas continuam, né, sendo praticadas. Todas as semanas nós tivemos a oportunidade de anunciar sempre uma nova corrupção, um novo crime sendo praticado contra toda a sociedade. Eu acho que o julgamento do mensalão, ele tira as pessoas dessa inércia, ou seja, entra num processo de conscientização. Então eu acho que o ano que vem o brasileiro vai ter a oportunidade de julgar através do voto as pessoas que efetivamente devem fazer parte da República, devem fazer parte dos governos e devem representar toda uma sociedade. Então eu acho que é um processo de conscientização. Eu acho que nós estamos entrando neste processo de conscientização. Vai levar um tempo, porque não é assim tão fácil e tão simples, mas eu acho que é o início de algo que pode melhorar para o futuro. Só para a gente encerrar o último papo deste ano, né? Eu queria que você comentasse rapidinho a questão das manifestações, que também foi um outro momento muito emblemático, né, do ano de 2013, onde as pessoas diziam que o Brasil acordou, que o povo foi às ruas para exigir o que realmente se sente no direito e tudo mais. Na sua opinião, o Brasil dormiu de novo? Ou você acha que realmente foi um movimento que ainda não foi abafado? Eu diria que ele, depois de 20 e poucos anos, porque a última manifestação, as manifestações que nós tivemos foi em 92, na época do Collor. Enfim, né? Isso, foi no impeachment que nós tivemos toda aquela mobilização popular. Depois de 22 décadas, né, praticamente, 2 décadas e pouco, nós tivemos essa nova manifestação, em função até da questão das corrupções que continuavam sendo praticadas, até por conta do próprio mensalão, do julgamento do mensalão que estava acontecendo. Então, o povo foi para a rua, obviamente mostrou a força que tem, o que pode fazer, mas eu acho que é muito pouco ainda pelo que deveria ter sido feito. Eu acho que o brasileiro ainda tem aquela coisa de esfriar muito rápido. Eu acho que isso tem que continuar, essas manifestações são as cobranças, né? Ou seja, é o famoso contra-cheque, a sociedade pedindo para que as pessoas façam a sua parte enquanto estiverem investidas na função pública. Então eu acho que essas manifestações, elas obviamente teve todo um simbolismo, entretanto eu acho que deve continuar essa cobrança e não pode acontecer isso a cada 2 décadas. Isso tem que acontecer todos os anos. Essa cobrança, ela tem que ser permanente. É como se fosse uma manutenção o tempo todo. É óbvio que nós fechamos as manifestações com esse grupo, né, os Black Blocs, que acabaram deturpando, acabaram iniciando praticamente quase um confronto e uma destruição do patrimônio público, que isso não é bom, isso não é legal para a sociedade brasileira. Então, eu acredito que a manifestação teve sim um momento importante e que espero que no próximo ano essas manifestações continuem de forma pacífica e continuem cobrando as autoridades, sobretudo a presidente Dilma, né? E todos os seus ministros, todos os deputados, todos os senadores e todos os governadores e deputados estaduais e os prefeitos também sejam cobrados através das manifestações de ruas de forma pacífica. Tá certo. Doutor Eduardo, quero te agradecer demais, não só por hoje, mas por todas as participações no ano que está acabando agora. Desejo a você 2014 maravilhoso, muito sucesso, muita saúde sempre. Você sabe que veio somar aqui no nosso projeto também, né? Eu que agradeço. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo programa Revista da Cidade, sobretudo por toda a equipe, por todos aqueles que envolvem, principalmente você, Regiane, a Marisa, que em algumas oportunidades também te substituiu de uma forma bastante competente. Quero deixar um beijo para a Marisa. Que também está na nossa festa, daqui a pouco ela vem aqui com a gente. E eu quero
deixar um beijo para todos da produção, todas as pessoas que efetivamente fizeram parte e fazem parte da nossa vida durante todo o ano. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa passagem de ano para você e para todo mundo. Muito obrigada, doutor Eduardo. Até. Obrigado. Bom, né, gente? Hoje é dia de rever muita gente bacana, amigos, né, colaboradores do Revista da Cidade.